seguindo, você tem as técnicas de segurança. Eu tenho a direção da empresa que dá apoio, eu tenho as responsabilidades divididas. Para esse programa de segurança funcionar, nele eu vão ter que ser aplicadas técnicas de segurança. Aí é onde está o técnico de segurança e as técnicas de segurança do trabalho que estão sendo formadas. As técnicas a serem aplicadas, elas podem ser classificadas em analíticas e operativas. Tá? As analíticas são aplicadas anterior ou posterior ao acidente, dependendo da sua finalidade. Ela pode ser aplicada antes ou depois do acidente. Tá? O exemplo das analíticas. Anterior ao acidente, a PR, que é tida como análise, né, conhecida como análise preliminar de risco, é uma das nossas próximos assuntos, né, que são as técnicas de análise, tanto antes ou quanto depois do acidente, tá? É o nosso próximo assunto. As PTs, que são as permissões para trabalho, as inspeções de segurança, que vão ser trabalhadas mais detalhadamente ainda nessa aula, as análises de pressões de trabalho, né? As análises de estatística são importantes porque eu vou analisar a estatística, vejo o que é que aconteceu nessa determinada estatística e lá na frente eu vou observar, tá? O que é que eu posso fazer para melhorar essa estatística. Então, as técnicas de segurança analítica, ela pode ser anterior e posterior ao acidente. A anterior ao acidente, tá? Você tem aí as APRs, as PTs, as inspeções, as análises de pressão de trabalho, as análises estatísticas. Ou seja, antes do acidente, é tudo o que eu posso fazer, toda a técnica que eu posso aplicar para não ocorrer o acidente de trabalho. Tá? As técnicas analíticas anterior ao acidente são todas as técnicas que eu posso fazer para não ocorrer os acidentes de trabalho. As técnicas analíticas posterior, após o acidente, quais são os exemplos delas? A comunicação de acidente, que você já viu, o CAT, né? A comunicação de acidente de trabalho, já foi visto em uma das aulas desse modo. O registro desse acidente, a investigação de acidente, que é após o acidente, vai haver a investigação, a análise e a investigação de acidente, para ver o que foi que houve, por que ocorreu aquele acidente. Diagrama de Ishikawa é uma técnica de análise também, vai ser vista, mas é uma técnica pós-acidente. Ela ocorre depois do acidente, é também conhecido como diagrama de causas e efeitos. Também popularmente conhecida como espinha de peixe, porque quando você vai formando ela, tá, trazendo dados referentes ao homem, referentes ao meio ambiente, referentes às máquinas, você vai formando uma espinha de peixe. E é Ishikawa, né? Diagrama de Ishikawa. Foi um engenheiro de segurança com o sobrenome Ishikawa que criou essa técnica, tá, de análise. Então vai ser visto também. E a árvore das falhas é também uma técnica que você pode usá-la após o acidente para descobrir qual a causa, quais fatores provocaram aquele acidente. A inspeção de segurança. Ainda em técnica de segurança, tá? Só lembrando, você já viu os elementos básicos, a direção, a responsabilidade. Agora nós estamos em técnicas de segurança. E essas técnicas podem ser operativas e analíticas. Já foram vistas as analíticas, que podem ser antes ou depois, tá? Anterior ou posterior ao acidente. Agora você vai ver as operativas. O que são técnicas operativas? São técnicas permanentes, tá? Sendo aplicadas sobre o fator técnico de concepção e sobre o fator humano e também o fator de correção. São 3 fatores que são aplicados às técnicas operativas, tá? Fator técnico de concepção, fator humano
e o fator de correção. Então vamos lá. Como exemplo nós temos sobre o fator técnico de concepção. Você pode aplicar essas técnicas sobre projetos, sobre os equipamentos, sobre os métodos de trabalho. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um determinado projeto de uma empresa que vai ser iniciada, vai ser construída, certo? É passado para o setor de segurança. Eu vou observar esse projeto, vou observar o layout, se oferece realmente condições para um bom desenvolvimento do trabalho seguro, tá? Então, a análise em cima de projetos é muito importante. Os métodos de trabalho também têm que sempre estar sendo revistos, os métodos de trabalho. A técnica que eu aplico num determinado trabalho. Existem técnicas erradas. Então, essa técnica operativa, tá? Essa técnica sobre o fator técnico de concepção, ela pode modificar métodos de trabalho. Tá? Então, essa técnica sobre o fator técnico de concepção, métodos de trabalho, eu posso observar, fazer mudanças, tá? Implementar novos métodos e daí sucessivamente. Sobre o fator humano, aí é que eu costumo falar que está a grande parte, né, a grande importância para o técnico de segurança, sobre o fator humano. Aí é onde o técnico de segurança vai atuar. Seleção de pessoal. A seleção de pessoal, o teste de seleção. Aí você vai perguntar, ô Maurício, o que é que tem a ver teste de seleção, seleção de pessoal com acidente de trabalho? Tem a ver sim. Num teste de seleção, um candidato vai se apresentar, né, para uma determinada função. Esse candidato começa a apresentar na sua entrevista desvios de personalidade. Um técnico mesmo, vamos supor, se coloque no lugar, você é um técnico de segurança numa determinada empresa e vai fazer essa entrevista com esse futuro técnico para ser companheiro de trabalho seu. Aí você começa a entrevistar o técnico, tá? Começa a fazer perguntas a ele e ele começa a olhar para você e de repente ele começa a entronchar a cabeça, a dar pancada na cabeça, se levanta e sai correndo pelo meio da sala, né? Eu pergunto a você, você vai contratar esse técnico? Será que você vai contratar? Né? Isso aí eu estou falando grosseiramente só para mostrar que a seleção de pessoal, ela é importante, tá? Ela é muito importante a questão da seleção de pessoal, porque você tem que ver o perfil que você precisa, tá? Se aquela pessoa pode desenvolver a tarefa, a atividade a qual ela vai ser designada com segurança e sem probabilidade de ocorrer futuros problemas como acidentes. Tá? O exame médico também é muito importante dentro do fator humano. O exame médico é interessante que até a NR7, né, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ela estabelece que sejam feitos exames admissionais, periódicos, mudança de trabalho, retorno, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Certo? Então esses exames ele tem como principais funções, né, saber que detectar se esse trabalhador que está se candidatando a uma determinada função tem condições físicas e psicológicas de exercer aquela função. Vou dar só um exemplo que se passou, tá, dentro da minha carreira de técnico em segurança do trabalho. Logo no meu primeiro